Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na live, terça-feira, né? Dia de live. E nós vamos então conversar hoje sobre os passos que eu criei para o meu método de atendimento. Na verdade, gente, assim, esse bate-papo aqui com vocês é muito mais pensando em inspirar vocês, né, a criar métodos de atendimento, o seu método de atendimento, do seu jeito, com aquilo que é mais confortável para você. Mas é uma forma de eu mostrar, de dar algumas dicas de como eu faço, né? E que talvez isso inspire você a criar a sua forma de atender. Então, hoje, falando sobre esse tema, eu vou contar aqui o passo a passo que eu sigo, e depois, no finalzinho, eu vou falar para vocês uma surpresa aqui que eu estou programando, tá bom? Então, vamos lá iniciar aqui o nosso bate-papo. Bom, para que eu criei este método de atendimento? Em primeiro lugar, na minha carreira, eu tive altos e baixos. E eu acredito que muitos de vocês também tenham passado por isso. Momentos que eu quis desistir da profissão, momentos que eu desisti da profissão, e momentos que eu acabei dando a volta por cima e resolvi voltar. E nessa volta foi aí que muitas fichas caíram para mim, né? E a partir disso eu comecei a enxergar a fonoaudiologia de uma outra forma. Enxergar a fonoaudiologia como algo assim que pudesse realmente me satisfazer enquanto profissional, enquanto pessoa, então pessoalmente também, e principalmente eu acho que o retorno financeiro, né? Porque quando a gente investe numa profissão que a gente não vê o retorno financeiro, isso frustra, porque o investimento é de dinheiro, o investimento é de tempo, é dedicação, e quando a gente não tem todo esse retorno em conjunto, né, tanto o financeiro, quanto a satisfação pessoal, quanto o crescimento profissional, a gente fica meio desmotivado. Então, é pensando nisso que eu criei esse método de atendimento para me trazer mais segurança, para me gerar mais autoridade profissional, né, para que eu pudesse, então, imprimir uma marca minha nessa forma de atender. E assim que eu pudesse ir conquistando cada vez mais os meus pacientes. Então, dessa forma, eu fui moldando tudo aquilo que eu achava importante, né? Eu lançar mão na forma de atendimento, coisas que eu já fazia, coisas que eu vi que era preciso melhorar também, e daí, então, foi crescendo toda essa disponibilidade de ir montando esse planejamento. E aí, então, para que criar este método, né? Por que eu tenho que ter um método? Em primeiro lugar, que a gente não tem que ter nada. A gente tem que fazer a nossa parte profissional bem feita, né, com cuidado de atender bem os pacientes, de oferecer o melhor para eles, mas para mim, dentro dos meus valores, o que estaria mais de acordo por eu fazer nessa busca de fazer melhor, foi criar, então, esse método, para me trazer, como eu disse, toda essa realização que eu buscava, né? Então, eu comecei a pensar, já começando aqui, nos passos, né? O primeiro deles já foi a forma com que eu atendi esses pacientes que chegavam até mim. Então, já o primeiro contato. Eu trabalhei já, hoje em dia eu tenho o meu próprio consultório, mas eu já trabalhei em clínicas onde eu sublocava a sala e eu tinha uma secretária ali à minha disposição para fazer as marcações, para receber as ligações, né, dos pacientes e agendá-los para uma avaliação. Mas eu também fui sentindo que às vezes faltava um pouquinho assim do meu jeito, sabe? De como eu
gostaria que a secretária atendesse. E em algumas clínicas que eu trabalhei, isso não era possível, né? Que a secretária tinha lá um padrão da própria clínica de atendimento e eu não conseguia interferir muito nisso. Então, o que eu pedia? Eu pedia para a secretária só direcionar para mim esse paciente, que eu conversaria com ele para fazer essa marcação da agenda. Uma decisão minha, né? Eu achei melhor que seria assim, porque eu falaria da forma que eu acho melhor. Então, eu já fui criando esse script para o primeiro atendimento, para o primeiro contato, na verdade, né? Então, se era pelo WhatsApp, como que eu lidava, se fosse uma ligação telefônica, como que eu lidava com isso. E aí eu fui criando, assim, uma historinha, vamos dizer, né? Eu fui criando, assim, um passo a passo dentro desse primeiro contato, que era o quê? Eu primeiro agradeci a pessoa por ter ligado, me procurado, né? Ter chegado até mim. Eu perguntava dados, assim, o nome da pessoa, o nome da criança que ela gostaria que eu avaliasse, ou que ela apresentou um problema, né? Então, conforme eu ia criando esse vínculo, mostrando para ela que ela era importante para mim, que eu a tratava pelo nome, que eu tratava o filho dela pelo nome, eu perguntava a idade que ele tinha. Então, eu fui me interessando por saber do caso sem simplesmente responder de forma fria, né? Uma resposta ali via WhatsApp escrito. Eu normalmente já fazia esse retorno por áudio, né? Porque eu acho que quando a gente escuta a voz da pessoa, a gente também já vai fazendo uma imagem mental dessa pessoa, né? Então, eu tinha vários segredinhos ali, que não vão ser mais segredinhos, porque eu estou contando aqui para vocês, mas de como eu fazer isso, né? Como eu achei uma maneira de fazer isso e que eu estava tendo mais resultados mais retornos de realmente marcação de consulta, né? Então, era uma forma que eu aproveitei de pegar esse paciente e realmente fidelizar para que ele fosse até o meu consultório fazer uma avaliação, que não ficasse só ali na conversa do desejo da mãe de querer marcar uma consulta. Então, esse primeiro contato, para mim, foi uma coisa, assim, muito importante. Então, eu vou contar 3 coisas aqui importantes para vocês já começarem a fazer também, quem sentir aí que eu estou falando algo que faz um sentido para você também, né? Então, eu conversava pessoalmente com essa pessoa, isso para mim foi um diferencial. Eu mandava áudios, ao invés de só escrito no WhatsApp, para ela já ouvir a minha voz, e eu fazia perguntas pessoais, né? Quando o nome da pessoa, o nome da criança que ela tinha o desejo ali de consultar, o que estava acontecendo com a criança. Então, eu falava assim, agradeço o seu contato, gostaria de saber o nome do seu filho, se ela dissesse lá, né? Estou procurando fono para o meu filho, ou, enfim, perguntava o nome, a idade da criança, o que está acontecendo com ele, porque eu justificava até essa pergunta do que está acontecendo com ele já logo de cara, porque às vezes é algo que eu não atendo, né? Vamos supor que a criança viesse exclusivamente por motricidade oral. Ah, o dentista pediu para que eu procurasse uma fono, é isso que está acontecendo com ele, porque a língua dele escapa, não fica dentro da boca. Eu já de cara falava nesse contato, olha, infelizmente eu não atendo esse tipo de queixa, mas eu já vou te colocar aqui, te direcionar para algumas colegas que eu confio no trabalho e que podem te ajudar em relação a isso. Então, quando eram alguns casos que eu não atendia, eu já me prontificava em dar indicações para essa mãe. E isso, elas se sentem muito mais seguras e veem também que nós tivemos o cuidado de atendê-los, de recebê-los, né, de entendermos essa dor que eles trazem e criar uma solução para aquilo que normalmente eu não atenderia e já descartaria logo de cara.
amanhã ou depois essa mãe vai lembrar de você, né? Então, é importante que a gente tenha um cuidado no primeiro contato. Bom, aí, ok, consegui esse primeiro contato, conversei com a mãe, vamos supor, então, é uma criança que eu realmente, a queixa dela faz parte da minha especialização, eu atendo, ótimo, vamos marcar a primeira consulta. Ah, uma outra coisa que eu já vou falar aqui para vocês. Eu, nesse primeiro contato, eu já proponho para a mãe que a gente faça uma ligação com mais tempo para eu conversar e conhecer um pouquinho mais do caso. E normalmente eu peço para essa conversa ser via videochamada, porque aí eu pego num outro fator que é olho no olho, né? Mesmo que pela tela, mas a pessoa pode me ver, eu posso ver essa pessoa, ela já observa a maneira que eu me comunico, que eu me explico, que eu explico o trabalho, como funciona, né? O interesse que eu tenho pelo caso que está sendo apresentado para mim. Então, essa forma também foi algo assim muito um diferencial, eu diria, e que foi muito importante para eu engajar esse paciente e conseguir já marcar a avaliação. Bom, mas aí ele chega ali para a primeira consulta. Eu vou contar então 3 segredinhos aqui também, tá? Na primeira consulta, eu gosto sempre de pedir a presença dos pais com a criança que vai ser avaliada. Porque neste primeiro dia, aqui neste primeiro contato, eu já começo a estabelecer um vínculo com esta criança. E de uma forma mais informal, de uma maneira, né, vamos dizer, mais informal. Então, coisas que eu faço nessa primeira consulta. Eu mostro para a criança ali o consultório, todas as áreas, né, que eu tenho ali. Então, eu mostro para ela, olha, aqui é a nossa recepção, aqui você vai tirar o sapatinho para entrar, porque a gente não entra nessa sala com sapato, a gente fica descalço. Então, eu vou conversando com a criança, quebrando o gelo, tá? Eu acho que o mais importante aqui, a palavra-chave que fica nessa primeira consulta é quebrar o gelo. Então, eu vou quebrando o gelo com a criança, automaticamente com os pais, né? Mostro ali o cantinho que eu tenho do café. Eu pergunto para a criança se ela quer uma água, pergunto para os pais se eles querem um cafezinho, um chá. Eu tenho sempre bolachinhas ali, ou biscoito de polvilho, ou bolacha recheada, a criança que pode, ok, aquela que não pode, tenho polvilho, né? Então, eu sempre ofereço se a criança quer. Enfim, então eu vou quebrando o gelo, tá? Então, acho que isso é muito importante da gente pensar nesse primeiro contato. Quebrar o gelo, mostrar o ambiente que a criança chegou ali, né? Que é desconhecido para ela, é um segundo segredo. E o terceiro é ter a criança ali junto, porque eu já consigo ir observando essa criança num momento ali que não é formal, de avaliação formal. Então, eu vejo como ela lida com os pais, qual é a dependência que ela tem dos pais, ou a independência, como é que ela brinca ali, que explora o ambiente, tá? Então, são coisas assim que eu considero importante nesse primeiro contato. E dessa forma, eu consigo ali, ao encerrar essa consulta, marcar então com os pais as próximas, dizendo que será a avaliação, né? Então, as próximas eu inicio de fato a avaliação, mas ali já foi importante para mim, para eu ter um primeiro contato, tanto com eles quanto com a criança. Enfim, depois eu comento isso muito melhor quando eu vou falar desse tópico, né, desse trabalho da primeira consulta, as perguntas que eu faço para os pais, tem perguntas específicas, como eu lido com essa criança depois ali, eu tiro um tempinho para brincar com ela, como é que eu faço isso? Então, tudo isso acontece ali nesse primeiro contato, que é uma forma de você ganhar esse primeiro paciente, de você conquistar tanto a família, né, a mãe e pai, quanto essa criança, que você deixe neles esse gostinho de quero mais, eu quero voltar nesse lugar. Foi agradável estar ali. E aí, então, eu consigo agendar as próximas visitas,
que serão, então, a avaliação, né? Vou começar a realizar as avaliações propriamente ditas. Mas aí um outro ponto importante, que é um outro passo, e aqui nós estamos no terceiro passo, que eu me preocupo neste primeiro, né, nessa forma de atendimento minha, é realmente em relação ao espaço físico, ao meu ambiente de trabalho físico. Então, eu me preocupo, 3 coisas aqui que eu vou falar também para vocês, tá? O conforto desse paciente que está ali comigo, desde a recepção até a minha sala de atendimento, tem que ser um lugar confortável, que tenha espaço para eu propor as brincadeiras que eu vou propor, e aí cada um vai adaptar ao seu modo, né? Se eu não tenho espaço, o que que eu vou fazer? Bom, vou tentar de alguma forma ajustar e não propor brincadeiras, por exemplo, com bola, que não vai dar certo, né? Se chutar, vai quebrar alguma coisa. Se eu estou numa clínica que não é minha, que eu subloco e a mobília já está lá pronta, eu não vou ter como ajustar muito essas questões. Então, você vai ajustando o seu ambiente de trabalho, o ambiente físico, com as propostas que você tem terapêuticas, tá? Então, é importante você se preocupar com esse conforto do paciente, né? Com detalhes que vão fazer a diferença. Então, por exemplo, como eu já comentei aqui para vocês, nesse quebra-gelo, eu ofereço a água, ofereço café, ofereço ali uma bolachinha, um biscoitinho. Eu acredito que isso é um diferencial, porque a gente já mostra que a gente tem sempre ali algo que ela pode chegar às vezes com fome e não vai ficar com fome, porque a gente vai socorrer nesse momento. E é agradável quando alguém oferece para a gente um café, um chá, né, uma água, e a gente está sempre ali naquele corre-corre do dia a dia. Então, o conforto, você oferecer esses detalhes que fazem a diferença, né? E que você tenha, então, uma mobília, é o terceiro ponto, uma mobília de acordo com o atendimento daquele público que você vai atender. Então, se você tem criança e fica mais no chão, você tem um espaço ali no chão próprio para isso. Se você precisa de uma mesa, porque é uma criança que lê, escreve, tem que fazer atividades dessa forma, eu tenho que ter uma mesa confortável, né? Se é um paciente que eu vou trabalhar ali questões motoras, orais, ou a própria motricidade oral, eu tenho que ter um espelho para que ela veja. Então, a gente tem que se preocupar com essa mobília, tá? Para que esteja de acordo com o nosso público. Quarto passo, eu vou falar agora da avaliação. Como é que eu começo, então, a fazer essa avaliação? Eu já tenho, como eu tenho meu público-alvo, eu já tenho alguns protocolos já separados para que eu possa aplicar nesses pacientes, né? Então, eu atendo o quê? Eu, no meu caso, atendo atrasos de fala e linguagem, atendo transtornos motores de fala, atendo aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, atendo transtornos do processamento auditivo central, fazendo a terapia não em cabine, e sim em consultório, né? Trabalho com alfabetização. Então, de acordo com esse público, eu já vou elegendo alguns protocolos mais básicos, mais rápidos de serem aplicados, porque eu, pessoalmente, Carla, não gosto de fazer uma avaliação tão longa, tão extensa. Eu gosto de dar uma devolutiva para os pais de uma maneira mais rápida, né? Eu gosto de ir pegando algumas questões que vão aparecendo nessa triagem, nessa avaliação, e depois, se necessário for, eu vou avaliando com mais calma enquanto eu já estou em atendimento, né? Em estimulação com essa criança, em intervenção. É assim que eu faço, tá? Então, eu já tenho alguns protocolos, por exemplo, que eu gosto de aplicar para ver o desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, eu uso o Portage para isso. Eu tenho como outro exemplo, eu vejo a parte o ABFW para ver todos os subsistemas, né, da linguagem, então a fonologia, a pragmática, a sintaxe, a semântica, eu uso o ABFW. E
vou falar mais um que eu uso para escolares já. Eu gosto muito daquele protocolo de habilidades cognitivo-linguísticas, que também é rápido, ele é fácil de você depois analisar também, não leva muito tempo, porque aí depois de mais ou menos 3 sessões com a criança, eu já faço a devolutiva com os pais, numa quarta, tá? Numa próxima. Então é isso, ó. Se eu puder deixar aqui 3 segredinhos da avaliação, já previamente ter os protocolos que eu uso na avaliação, né? Dependendo do perfil de atendimento que eu faço. Aplicar esse protocolo num tempo mais enxuto, não demorar tantas sessões aplicando a avaliação e marcar depois essa devolutiva com os pais e, se necessário for, eu detalhar um pouco mais algo que eu vi ali, que eu fiquei na dúvida, ou que eu preciso ter uma avaliação mais fidedigna, melhor, aí mais para frente eu vou, junto já do atendimento da minha intervenção, eu vou aplicando essas provinhas, tá bom? Bom, depois vem a devolutiva, né? Então, o quinto passo é a devolutiva. Como eu faço essa devolutiva? Então, eu chamo os pais e vou correlacionar as dificuldades que eu enxerguei ali na avaliação com a vida prática desta criança. Porque se eu fico contando ali muito do que eu vi, né, das coisas que foram avaliadas e não mostro para os pais por que que eu avaliei isso, o que que isso vai implicar ou que já implica na vida cotidiana, né, dessa criança, fica muito vago. Então eu sempre pego a avaliação e vou mostrando, olha, eu encontrei aqui alguns dados que já me sugerem que essa criança tem uma dificuldade nisso, nisso, nisso. Você enxerga isso na prática dela? No dia a dia do seu filho? Você vê isso? Então, eu vou sempre buscando essa conexão dos resultados com a prática da vivência do dia a dia da criança, tá bom? Então, eu vou mostrando isso para os pais. Já vou também, então, o primeiro segredinho é esse, fazer esse link com a vida prática. Segundo, é já dar algumas orientações neste dia. Olha, então, vamos tentar daqui para frente a gente fazer desta forma? O que que você acha de fazer? Ou então, você acha possível nós mudarmos essa estratégia para uma dessa forma? O que que você acha? Sempre engajando a família, tá? Explicando, terceiro ponto aqui, explicando que a sua terapia, a terapia da criança, só vai correr de forma produtiva se a gente estiver bem alinhado, né? Nós, terapeutas, a família e paciente e também o ambiente em torno dele. Então, isso tudo tem que estar muito alinhado. Então, são essas coisas que eu foco quando eu faço essa devolutiva. O sexto passo é a abordagem com a equipe multiprofissional. Então, se existem outros profissionais atendendo essa criança, eu vou conversar com eles também, eu vou explicar o que eu vi na minha avaliação. E mesmo que não tenha outro profissional, tem pelo menos a escola, né? Então, eu vou conversar com a escola e vou colocar os meus achados, vou perguntar da escola como que a criança se comporta também, nesse caso, né? Para que a gente possa falar ali uma mesma linguagem, para que a gente possa entrar num acordo do que é principal e mais importante para essa criança daqui para frente, né? Então, o papel aqui do relacionamento entre a equipe multiprofissional, ele é essencial. Então, eu abordo isso também. Neste meu método de atendimento, ele tem lá o ponto dele descrito, né? A importância do diálogo, né? Desse relacionamento com a equipe multidisciplinar, de como eu vou lidar com essas entrevistas que a gente faz com esses profissionais, contando um pouco do meu trabalho, ouvindo um pouco do trabalho deles, tá? Então, essas são as questões importantes da gente pensar nesta equipe multiprofissional. E não só para o bem do próprio tratamento, né, do processo terapêutico da criança, mas também
como uma forma de você mostrar que você existe como profissional, né? Você vai até a escola, você conversa, você procura ter a atenção deles ali e promover um ambiente gostoso de troca, né? De reciprocidade, de empatia, para que eles lembrem de vocês depois também, numa próxima indicação que eles tenham que fazer, por exemplo, né? Então, as duas coisas, os dois lados saem ganhando. A gente ter um bom relacionamento para o engajamento da terapia em si, né, do processo terapêutico, como também você fazer uma propaganda para possíveis futuros clientes. Um outro passo é, então, como será o meu raciocínio clínico. Então, o sétimo passo aí é raciocínio clínico. Como que eu vou usar segredinhos aqui, 3 pontos, né? Como eu vou pegar e usar esses dados que eu vi em avaliação para agora definir o meu raciocínio clínico? Como que eu vou montar o meu raciocínio clínico? Quais serão os meus objetivos com essa criança? De curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, né? Então, eu vou identificar, através dos dados colhidos em avaliação, como eu vou montar este meu raciocínio clínico e que vai me ajudar, então, no meu projeto lá para as terapias, né? No meu planejamento terapêutico, tá bom? Então, no raciocínio clínico, eu defino bem o que eu quero de curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Definido, então, eu vou para o 8º passo, que é o planejamento terapêutico. Então, aí eu vou, a partir daqueles objetivos que eu vi que são importantes de eu conseguir alcançar com esta criança, eu vou considerar, então, isso para partir do o meu planejamento terapêutico. E aí, então, novamente aqui, os 3 pontos importantes do planejamento terapêutico é eu pegar os objetivos que foram traçados, junto com isso, eu vou direcionar esses atendimentos com atividades, com ferramentas que estejam dentro das preferências da criança, do gosto da criança. Então, é importante que eu conheça isso, né? Do que ela gosta, o que ela brinca, o que ela personagem que ela goste, atividades que ela gosta, né? Pessoas que ela gosta, eventualmente posso chamar alguém para contribuir ali na nossa sessão. Então, nesse caso, eu vou montando esse planejamento terapêutico que eu vou seguir de acordo muito com a individualidade daquela criança, né? Dos seus gostos pessoais, das suas brincadeiras favoritas, né? Dos seus personagens favoritos. Então, eu vou criando a partir disso e vou organizando essas estratégias e vou organizando o material, os recursos que eu vou utilizar para aplicar de fato, né, toda essa minha estratégia terapêutica, tá? E o 9º passo e último é a intervenção propriamente dita. Então, como que eu ajo frente à minha intervenção? Quais habilidades que eu devo estimular? Então, primeira coisa, quais habilidades eu quero estimular? Quanto que eu vou dar de mediação para essa criança? Ou seja, quanto eu vou dar de ajuda para ela resolver aquela questão, aquele jogo, aquela tarefa? Quanto eu preciso dar de ajuda? Como está, uma terceira questão, como está o meu processo criativo para eu conseguir ir montando terapias que sejam estimulantes, que sejam motivantes para a criança, né? Que traga essa motivação, que traga essa... Ai, Lauriceia Nogueira, eu quero sua mentoria, estou aqui disponível. Manda uma mensagem depois para mim lá no direct, lá no privado, que a gente conversa, tá? Como que eu faço, então, todo esse caminho de criação das tarefas que eu vou propor, né? Porque é importante a gente ter essa criatividade para usar os recursos que a gente tem ali disponíveis, mas de acordo e pensando muito na criança.
Como será que ela gostaria de jogar isso? Como será que seria a forma que traga mais motivação para ela querer terminar essa tarefa? Começar e terminar. Né? Porque às vezes eles começam no meio do caminho e falam, não quero mais. Então, como que eu faço? Toda essa questão dessa criatividade para eu desenvolver essas habilidades da criança, elas vão contar muito na minha intervenção. Né? Então, coisas importantes da gente prestar atenção na intervenção. Eu saber, então, quais as habilidades que eu quero que essa criança adquira, ou, pelo menos, assim, quais ela tem e quais ela não tem, então, para eu saber de onde eu parto, né? Quanto ela vai precisar de mediação, então, as habilidades que eu preciso desenvolver, quanto ela vai precisar da minha mediação para desenvolver isso, e como está esse meu processo criativo para criar as estratégias que eu vou utilizar na terapia, na intervenção, tá bom? Então, esses foram os 9 passos. Então, retomando só com vocês, eu falei dos 9 passos aqui que eu já tenho esquematizado, já detalhado isso, planilhado, né, para que eu vá seguindo esse roteiro, fazer um bom atendimento. Então, é o meu método de atendimento, tá? Então, o primeiro deles é o primeiro contato com o paciente, via ainda telefone, WhatsApp. O segundo passo é a primeira consulta, como eu faço. Terceiro, a preocupação com o meu ambiente de trabalho, o ambiente físico, o espaço físico de trabalho. O quarto é como eu faço, então, a avaliação, os protocolos que eu já vou ter em mãos, né, para fazer essa avaliação, e no meu ponto de vista, nesse primeiro momento, eu faço ela mais enxuta, mais direcionada para aquilo que eu quero investigar, de acordo com a queixa que a criança me trouxe, né? Então, já tenho ali na minha manga os protocolos que eu vou usar. Quinto passo, como eu faço a devolutiva com os pais, e contando tudo, os achados que eu tive na avaliação, e colocando muito isso para eles olharem isso na vida diária da criança, né? Qual a relação que tem esses achados com a vida diária da criança. No sexto passo, é como fazer esse relacionamento, o papel mesmo da equipe multiprofissional no engajamento deste tratamento da criança, né? Então, vou conversar com profissionais que estejam também no caso, por exemplo, psicólogos, terapeuta ocupacional, neuropsicólogos, psicopedagogos, e também na própria escola. Vamos supor que a criança não faça nada, mas ela tem a escola, então eu vou lá conversar no ambiente, vou dar esse retorno, né? Então, a importância dessa comunicação entre a equipe multiprofissional. O sétimo passo é o raciocínio clínico. Então, como eu vou juntar tudo aquilo que eu observei na avaliação para montar o meu raciocínio clínico, e é aqui que eu defino, então, os objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. No oitavo passo é sobre o planejamento terapêutico, então como eu vou montar o planejamento dessas terapias, considerando então considerando os objetivos que eu preciso alcançar e considerando o gosto pessoal e as preferências pessoais dessa criança, tá? E na intervenção, que é o nono passo, como eu faço o uso das ferramentas que eu vou utilizar na intervenção. Pensando nesses objetivos, né, nas habilidades que eu preciso desenvolver nessa criança, quanto de mediação eu preciso dar para essa criança se sair bem nessa atividade, e observar como está esse meu processo de criação de ideias, né, de estratégias, para que eu possa colocá-las ali ao favor de conseguir uma boa motivação da criança, né, uma boa interação, aquela vontade de querer estar ali com você, de querer voltar na semana seguinte. Então é isso, gente. Eu espero ter contribuído com esses passos para vocês terem uma inspiração de montar o seu método de terapia, e
Quem sabe aí mais para frente a gente consegue um trabalho em conjunto, né? Se estiverem, se precisarem de algo que eu possa fazer por vocês de maneira mais individual, eu estou à disposição com mentorias, tá? E a surpresa que eu falei que eu ia deixar para o final é que, como a semana que vem é o feriado do Carnaval, eu vou pular a semana que vem, mas na próxima, em seguida, deixa eu ver até se eu acho aqui o dia para falar para vocês. Semana que vem, Carnaval. Então, aqui, ó, no dia 28 de fevereiro, já vou deixar registrado aqui que no dia 28 de fevereiro, uma segunda-feira. Será que travou aqui? Bom, gente, se travou, vou repetir, tá? Vou deixar marcado aqui com vocês que no dia 28 de fevereiro, que é uma segunda-feira, eu vou iniciar na semana inteira, então de segunda a sexta, eu vou fazer um workshop desse SOS Fono Descomplicando o Consultório. A cada dia eu vou pegar, então, de 2 a 3 passos que eu disse aqui hoje, nesse método terapêutico que eu criei, e vou tentar falar um pouquinho mais deles, esmiuçar um pouquinho mais, para que vocês entendam como é que acontece esse desenvolvimento aí todo de um processo, de um plano terapêutico que vocês tenham, tá? De um método, que vocês façam sempre dessa forma, para imprimir o seu olhar, para imprimir a sua autoridade profissional, né? Para que você mostre para esses pais, para essa criança, que você é um profissional que entende do que está falando, que você é competente, que você sabe o que faz, que você não se perde no meio do caminho, tá? Então, é por isso que eu criei esse método, para que me ajude nos atendimentos, e é dessa forma eu quero que ajude vocês também. Então, dia 28 de fevereiro, vai iniciar de segunda a sexta, eu vou fazer um workshop desse SOS Fono Descomplicando o Consultório, que é o método terapêutico que eu criei, e vou mostrar para vocês um pouquinho mais detalhado quais são esses passos que eu sigo no meu método de atendimento, tá bom? Então, até lá, bom feriado de carnaval, e nos encontramos agora no workshop no dia 28 de fevereiro. Até mais, tchau, tchau.